Eu sou Eric Brown, aqui em Atenas mais uma vez, e eu estou caminhando aqui por esse bosque aqui em Atenas para falar para vocês sobre Sócrates. Sócrates é um dos maiores, se não o maior filósofo da história. Ele é o exemplo de filósofo em si, não é isso? Encarna-se a figura do filósofo. Eu não vou falar um pouco sobre os conceitos dele agora, porque quando eu chegar à academia tem uma estátua dele e aí eu vou apresentar para vocês melhor. Mas eu queria falar que ele vivia assim, caminhando, como estou fazendo agora, nesses lugares assim abertos, com esse vento maravilhoso. Está quente bastante, mas tem um friozinho agradável. E Sócrates vivia caminhando então entre os bosques, com seus alunos, filosofando literalmente, discutindo sobre o que é justiça, o que é beleza. Sócrates pode ser considerado um grande professor de filosofia, mas ele não ensinava, certo? Ele não ensinava nada. Ele acreditava que ele era ignorante. Um dos princípios básicos dele é acreditar que a ignorância é o princípio da sabedoria. Sócrates, ele então vivia, né? Ele era filho de uma parteira com um cara que fazia estátuas, um sofrônico que fazia estátuas, e Sócrates transformou então no exemplo maior de pensador, e sabemos bastante dele através do seu discípulo Platão, que escreveu suas obras, certo? E é curioso que Sócrates, ele era considerado por Platão o homem mais justo que já existiu, o verdadeiro exemplo da justiça, a justiça. Mas é curioso que, apesar disso, dele ser o maior exemplo de justiça que já existiu, segundo Platão, obviamente, ele foi condenado à morte. Condenado à morte por quê? Porque como ele questionava muito os ditames da época, ele caminhava junto com seus alunos e ele fazia perguntas sobre o que é justiça, o que é belo, tal. E ele queria mostrar para as pessoas que aquilo que elas afirmavam que sabiam sobre o que é belo, o que era justo, eram na verdade opiniões baseadas numa cultura, no ouvir dizer, e elas não tinham de verdade a sabedoria. Daí Sócrates buscava a sabedoria. Certa vez, quando ele tem uma lenda que Platão conta na Alegoria da Caverna, quando Sócrates quis saber quem era o mais sábio da Grécia, ele chegou até o oráculo e perguntou: oráculo, qual é o mais sábio da Grécia? O oráculo vai e diz: não será você, Sócrates? Sócrates diz: claro que não, eu não sei. E Sócrates sai para buscar um grande intelectual, ele sai para buscar um grande pensador. Então, mas todo mundo que se encontra com ele, todo mundo que ele conversa, acaba por se mostrar ignorante, mais do que ele. Ele admitia ser ignorante, mas as demais pessoas diziam ser sábios, principalmente os sofistas, diziam ser sábios, e quando ele fazia certas perguntas, certo limite, simplesmente ele chegava a um ponto e não respondia. Isso deixava Sócrates bastante frustrado. Ao ponto que Sócrates chegou e fez o seguinte: ele disse: não, eu vou voltar ao oráculo, que realmente quero saber quem é a pessoa mais sábia da Grécia, que eu quero aprender com ela. Quando ele volta até o oráculo diz: não será você, Sócrates, o homem mais sábio da Grécia? Ele diz: claro que não. E o oráculo vai e diz: o que você sabe, Sócrates? Ele diz: eu só sei que nada sei. O oráculo vai e diz: é por isso, Sócrates, que você é o homem mais sábio da Grécia, pois o reconhecimento da ignorância é o primeiro passo para a sabedoria. Não é manter-se na ignorância, mas sim reconhecer a ignorância. É o primeiro passo. Lembrando que não quer dizer que você deve permanecer na ignorância, né? Você deve lutar para sair dela, certo? Na verdade, Sócrates diz que a pior ignorância é a presunção de saber. É pior do que não saber. Sócrates admitia que não sabia, mas o pior do que não saber é a presunção de saber. Tipo, é como se você admite que sabe, quando na verdade você não sabe. Então Sócrates queria de verdade buscar a verdade, certo? Mas por isso, por ter uma vida assim tão honesta, tão correta, ele foi condenado à morte. Por quê? Por corromper a juventude. Afinal de contas, os seus discípulos eram das famílias mais ricas de Atenas. Por corromper a juventude e também por acreditar em outros deuses, né? Por ateísmo, acredite. Né? Sócrates acreditava que tinha um daimon, uma espécie de ser espiritual dentro dele, não no sentido de hoje, que os gregos não tinham a ideia de alma ou espírito como nós temos aqui, mas eles tinham uma ideia de algo como fosse algo que inspirasse, certo? Por isso Sócrates foi condenado à morte, corromper a juventude e por ateísmo. Ele foi condenado à morte e na Apologia de Sócrates, que é um dos principais livros de Platão, você pode ver todo esse relatório jurídico da morte de Sócrates, a defesa dele.
E Sócrates foi condenado a tomar um veneno chamado cicuta. 2 ou 3 dias após, se não me engano, a condenação, ele tinha que tomar o veneno cicuta. E sabe onde é que eu estou? Eu estou, gente, justamente onde Sócrates foi morto. Aqui, atrás de mim, é a prisão de Sócrates. Certo? Aqui é a prisão de Sócrates, onde ele esteve para poder... Aqui é a prisão de Sócrates, vamos lá. Onde ele esteve aqui antes de tomar o veneno cicuta. É um lugar ainda conservado. Me disseram que aqui não é bem a verdadeira prisão de Sócrates, mas aqui é mais um lugar onde ele passou um pouco tempo, certo? Porque parece que a verdadeira prisão foi destruída. Mas enfim, essa aqui simboliza a verdadeira prisão de Sócrates. Sócrates viveu aqui, de qualquer jeito, e ele foi condenado a tomar o veneno cicuta por ter corrompido. Que coisa interessante. O mais justo vai morrer por corrupção. Isso é interessante, né? Por isso que quando meus alunos perguntam para mim assim, qual é a função do professor, eu sempre digo que a função do professor é corromper os alunos. Não no sentido de corromper, como as pessoas imaginam, corromper, levar para o canto errado, mas sim tirar do canto errado, fazer com que você encontre sua verdadeira sabedoria, tal qual Sócrates fez. Muitas pessoas na história morreram em busca de justiça. Sócrates, Jesus Cristo, Gandhi, Martin Luther King, enfim. E Sócrates é um dos primeiros exemplos da história de um homem que morreu em busca da verdade, foi fiel a ela o tempo todo. E podemos ver aqui a prisão, certo, em que Sócrates viveu. Sócrates morreu, no caso, tomando o veneno cicuta. Enfim, falar sobre Sócrates é muito emocionante para mim. Afinal de contas, ele é mestre do meu maior mestre, que é Platão, mestre do meu mestre 2 vezes, não é isso? Então, gente, um grande abraço.